Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que nós vamos iniciando mais um trabalho na casa da Irmã Lina. Vamos acompanhando Antônio Carlos, que irá direcionar e fazer a exposição da noite de hoje. Graças a Deus. Estimados irmãos, estimadas irmãs, é com alegria que retornamos a mais uma palestra virtual e convido a todos nesse momento a elevar os pensamentos ao nosso Pai, ao Mestre Jesus, rogando a eles que nos abençoe e nos guarde e que possamos, nesse estudo de hoje, amealhar conhecimentos que vão nos trazer, além do esclarecimento, o consolo também, as nossas dificuldades, as nossas angústias, pelo fato de passarmos a entender um pouco melhor essa maravilhosa doutrina. E com a devida licença dos dirigentes espirituais de nossa casa espírita, dos espíritos amigos, trabalhadores desta abençoada casa, vamos ao nosso estudo de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e achareis. Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate à porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra a um filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão nosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem? Mateus, capítulo 7, versos de 7 a 11. E assim, irmãos, inicia esse capítulo. O texto é uma prece. Esse tema nos leva a refletir nossas atitudes sobre a fé e a confiança em Deus. Viver é inevitável. Nós estamos nesse planeta, como sabemos, nós espíritas, que estamos aqui como oportunidade que o Pai em sua misericórdia nos dá através da reencarnação, para que possamos, através das experiências, dos ensinamentos que vamos amealhar nesse planeta, melhorarmos espiritualmente, não só moralmente, mas também intelectualmente. Atualmente, a humanidade está mergulhada num vazio existencial. As dificuldades que passamos no momento nos trazem angústias, depressão, falta fé, o amor a Deus. E, na verdade, as maiores riquezas que tanto procuramos, elas estão ao nosso lado, estão em nossa casa,
estão no nosso convívio social, em nosso trabalho. E, na verdade, muitas vezes fantasiamos a felicidade como um bem para mostrar aos outros. Na verdade, a maioria das vezes é isso. As nossas dificuldades, enfim, a busca pela sobrevivência, nossas alegrias, decepções, que nos angustiam tanto, são o resultado dessa falta de fé, dessa falta de esperança, dessa busca de Deus dentro de nós principalmente. A carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, item 11, eu sempre estou contente em qualquer situação. Na verdade, nós temos uma necessidade de maior resignação diante de nossas provas. Acreditar mais em nós mesmos, em Deus, naquilo que Ele pode nos auxiliar, na verdade. A prece é uma ferramenta extraordinária que nos traz esperança e essa fé que nos fortalece. E é um convite à providência divina. É através dela que nós podemos conseguir o apoio, o reforço que nós tanto necessitamos. E Jesus em seu périplo terrestre, quantos ensinamentos ele nos trouxe. E com relação à prece, ele nos ensinou o seguinte, como encontramos em Mateus 6, de 9 a 13, depois de alertar os discípulos dizendo, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, sem fazer repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós o pedires, e não apenas pelo número, a quantidade de orações e preces, mas sim pela qualidade. E assim, depois dessas recomendações, Jesus ensinou a rezar o Pai Nosso. E Deus está sempre solícito, está sempre aguardando o nosso pedido. E como Jesus disse, que tudo que com fé pedires em vossas orações, haveis de receber, nos assegurou Jesus. Porém, pela providência divina, nem tudo pode ser dado, porque vosso Pai sabe o que na verdade nos é necessário antes mesmo de nós pedirmos. Do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis, é análoga a essa outra, encontramos nesse Evangelho. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, da lei do progresso. O progresso é filho do trabalho, e esse põe em ação as forças da inteligência. Então, através do trabalho, as forças da inteligência vão nos levando ao progresso, ao avanço. Nós somos criados simples e ignorantes, como sabemos. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, é o que eles nos afirmam. E na infância da humanidade, a partir dali, o homem passou a aplicar a inteligência para a sua sobrevivência, para se preservar, e assim foi evoluindo. E Deus o impeliu à pesquisa de melhorar a sua posição, o seu avanço, e assim foram vendo as descobertas, as invenções e o próprio aperfeiçoamento da consciência. Então Deus nos deu as ferramentas através da nossa inteligência e, claro, através do nosso esforço, a humanidade veio evoluindo. A inteligência engrandece, a moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito, acrescentam os espíritos aqui nesse capítulo. E assim, graças à reencarnação, é uma lei natural, nós voltamos com o progresso que já realizamos. E assim a alma vai passando da barbárie à civilização, não só com relação à matéria, à questão intelectual, mas também com relação à moral. Em muitos, esse progresso é imperceptível. Em outros, porém, já se destaca. Percebemos que alguns espíritos, algumas criaturas que nós conhecemos, demonstram realmente uma elevação espiritual elevada.
E tantos são os exemplos que nós temos, como Chico Xavier, Divaldo Franco, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, são espíritos de escola que passaram entre nós e que, logicamente, tiveram seu início também, como todos nós, também foram criados como espíritos simples, lá no início, simples, ignorantes, mas que através dos tempos deram passos maiores pelo seu esforço, pela sua dedicação. E se Deus houvesse isentado o homem do trabalho, do corpo seus membros atrofiariam. Da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância no estado de instinto animal. Portanto, o que fez o trabalho uma necessidade, ele disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Serás filho das tuas obras. Terá delas o mérito e será recompensado de acordo com o que hajas feito. É claro, o nosso esforço, a nossa semente, aquilo que nós semeamos, nós vamos colher adiante. Será fruto do nosso esforço essa colheita. E se assim não fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada. E ambos teriam mérito daquilo que não fizeram. Não seria, claro, nada justo. Os espíritos, eles vêm unicamente nos mostrar a meta e o caminho que a ela conduz. Toparás com pedras, olhe e afastas tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Encontramos essa etapa no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 26, na questão 291 e seguintes. Então vejam bem, o nosso esforço, a nossa fé, naquilo que nós estamos fazendo, e nós mesmos, os espíritos, se não resolvem a situação por si só, claro, eles não vão nos apresentar tudo pronto, eles nos dão os meios de consegui-lo. E há um conto chamado A Pedra no Caminho, que exemplifica bem essa questão do trabalho, do esforço. Um rei que viveu num país além-mar, há muito tempo atrás, era muito sábio e não poupava esforços para ensinar bons hábitos a seu povo. Frequentemente, fazia coisas que pareciam estranhas e inúteis, mas tudo o que fazia é para ensinar o povo a ser trabalhador e cauteloso. Nada de bom pode vir a uma nação, dizia ele, cujo povo reclama e espera que outros resolvam seus problemas. Deus dá as coisas boas da vida a quem lida com os problemas por conta própria, dizia ele. Uma noite, enquanto todos dormiam, ele pôs uma enorme pedra na estrada que passava pelo palácio. Depois foi-se esconder atrás de uma cerca e esperou para ver o que acontecia. Primeiro veio um fazendeiro com uma carroça carregada de sementes que levava para a moagem na usina. Quem já viu tamanho absurdo, disse ele, contrariado, enquanto desviava sua carroça e contornava aquela enorme pedra. Por que esses preguiçosos não mandam retirar essa pedra? E continuou reclamando e reclamando da inutilidade dos outros, mas sem ao menos tocar naquela pedra, sem ele próprio não resolver o problema. Logo depois, um jovem soldado veio cantando pela estrada. A longa pluma de seu cap ondulava na brisa, e uma espada reluzente pendia de sua cintura. Ele pensava na maravilhosa coragem que mostraria na guerra e não viu a pedra. Tropeçou nela e se estatelou no chão, poeirento. Ergueu-se, sacudiu a poeira da roupa, pegou a espada e enfureceu-se com os preguiçosos que
haviam largado aquela pedra imensa na estrada, no meio do caminho. Então ele também se afastou, sem pensar uma única vez que ele próprio poderia retirar aquela pedra. E assim correu o dia. Todos que por ali passavam reclamavam, resmungavam por causa daquela enorme pedra no meio da estrada, mas ninguém a tocava. Finalmente, ao cair da tarde, a filha do moleiro por lá passou. Era muito trabalhadora e estava cansada, pois desde cedo andava ocupada no moinho, mas disse a si mesma: já está escurecendo, alguém pode tropeçar nessa pedra e se ferir. Vou tirá-la do caminho. E tentou arrastar dali a pedra. Era muito pesada, mas a moça empurrou, empurrou e puxou e inclinou até que conseguiu retirar a pedra do lugar. Para sua surpresa, encontrou uma caixa debaixo daquela pedra. Ergueu-a, era pesada, pois estava cheia de alguma coisa. Havia na tampa o seguinte bilhete: esta caixa pertence a quem retirar a pedra. Descobriu que estava cheia de moedas de ouro. O rei então apareceu e lhe disse com carinho: minha filha, com frequência encontramos obstáculos e fardos no caminho. Podemos reclamar em alto e bom som, enquanto nos desviamos deles. Se assim preferimos, é claro, ou podemos erguê-los e descobrir o que ele significa. A decepção normalmente é o preço da preguiça. Então, o sábio rei montou em seu cavalo e, com um delicado boa noite, retirou-se. Não há dor sem causa, nem lágrima, sem precedente ajuste. Nossos obstáculos de agora foram tecidos por nós mesmos. Tenhamos, pois, a coragem de eliminarmos a golpes de esforço próprio e baseados na caridade, que é a luz acesa em nosso roteiro de ascensão para Deus. Esse é o belo ensino dessa parábola, dessa lenda. Portanto, voltando ao texto, as quedas que derdes serão castigo do vosso orgulho, tal sentido das palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. E diz o irmão João Dávila: pedi e agradeceis sempre, sem esmorecer na fé. Irmão João, nosso mentor espiritual. Então, irmãos, vejam que as pedras do caminho podem nos ensinar muito, muito mesmo, com o nosso esforço, com o nosso trabalho, com a nossa fé, nossa dedicação, podemos retirar cada uma delas. E muitas das vezes, embaixo dessas pedras pesadas, doloridas, que temos em nossas vidas, é que nós encontramos os ensinos e a recompensa daquilo que nós buscamos. E Jesus, em seus ensinamentos, encontramos nesse capítulo: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulais tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem, porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo: não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois vós muito mais do que eles? Porque também vós que preocupais-se com os vestuários, observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham nem fiam. E, entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória,
jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, portanto, pois, dizendo, que comeremos, ou o que beberemos, ou ainda, de que vestiremos? Como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas? Porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. E assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Mateus capítulo 6, versículos de 19 a 21 e 25 a 34. A providência nunca deixa o abandono naquele que nela confia. Parecem absurdas essas palavras diante das dificuldades que nós e o mundo estão passando atualmente, não é? No entanto, interpretadas ao pé da letra, seria a negação de toda a previdência, de todo o trabalho, de todo o progresso. Jamais houvera eles saíram do estado primitivo. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, claro, pois ele estaria em contradição com o que disse de outras vezes. Com as próprias leis da natureza, Deus criou o homem sem vestes, sem abrigo, mas deu-lhes a inteligência para fabricá-los. A providência nunca deixa o abandono daqueles que nela confiam. Se ela nem sempre acode com auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios para sair da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e elas provê, quando for necessário. E acrescento, desde que haja merecimento e empenho de nossa parte. Só que o homem, ele é insaciável. A providência, então, ela o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua. Deus fará com que ele sofra, a fim de que lhe sirva de lição para o futuro. Daí eu haver Jesus dito, não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não liguei aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. E nós mesmos, ao nosso lado, em nosso caminho, temos sempre de que necessitamos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Encontramos isso em Mateus, em 24, capítulo 13. Ou seja, aquele que perseverar e trabalhar, que for até o fim, que se dedicar, acreditar, ter fé, esse terá sucesso. Se não material, mas espiritualmente. Sairá dessa vida certamente muito melhor do que quando aqui chegou. Queridos irmãos e irmãs, depois desses maravilhosos ensinamentos desse capítulo, em que Kardec, em seus comentários, a partir dos ensinos de Jesus, com relação a esse capítulo, no Pedi e Obtereis, nos mostrando que o nosso esforço próprio, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa resignação diante das dificuldades, podemos, a cada pedra do caminho, ter a coragem de levantá-la, tirá-la de nossa frente e seguirmos adiante. E assim vamos aos poucos, passo a passo, evoluindo rumo ao que Jesus nos havia proposto, sede perfeitos. E agora, elevando nossos pensamentos ao Mestre Jesus, imaginando em sua excelsa figura aquele seu brilho nos envolvendo, nos sentindo tranquilos, felizes, confiantes. Vamos rogar a Ele que nos fortaleça em nossa fé,
e tenhamos esperança e consolo através do aprendizado, do ensino do seu Evangelho, dos recursos que nós temos nessa doutrina maravilhosa e através de sua prece, que ele nos ensinou depois daquela orientação que ele deu a seus discípulos, que nos recolher em nosso canto, a sós, que a sós Deus está nos vendo, nos olhando, não pedir com excesso de palavras, mas sim com a sinceridade de nosso coração. Ele vem em seguida a nos ensinar o Pai Nosso. Queridos irmãos, vamos rogar aquelas criaturas que se encontram abandonadas de si próprios, pela desesperança, falta de confiança, falta de fé, pelos nossos irmãos que se encontram abandonados por suas famílias, seus entes queridos, pelos governantes esquecidos. Vamos nos lembrar daquelas criaturas que padecem pelas ruas, sem alimento, sem abrigo, por aqueles idosos, pelas crianças que se encontram desamparadas, com frio, sem alimento. Que todas essas criaturas possam ter suas dores mitigadas, possam ser atendidas em suas necessidades essenciais. Aqueles nossos irmãos que se encontram em desespero pelo desemprego, pela desesperança, por aqueles que estão recorrendo às drogas, por aqueles nossos irmãos que se encontram obsediados, invadidos em suas mentes por pensamentos ruins, com pensamentos suicidas. Vamos rogar que Jesus os ampare também. Vamos rogar ao Pai, ao Mestre Jesus, que envolva todos os profissionais da saúde, todos aqueles que trabalham nos hospitais, nos prontos-socorros, atendendo às questões da Covid, da saúde em geral, que eles sejam protegidos, fortalecidos e amparados pelos espíritos, amigos, enfermeiros, médicos do espaço, com auxílio do nosso querido Bezerra de Menezes, possam a todos atender, mitigando as dores, curando-lhe as doenças do corpo e da alma. Vamos rogar também pelos nossos irmãos que se encontram nas cadeias, que eles possam, de alguma maneira, ser despertados pela luz de Jesus e que assim, recuperados, esses espíritos possam retornar ao convívio social. Vamos rogar também aos nossos irmãos que se encontram desencarnados, perdidos na erraticidade de suas almas, de suas consciências, que possam também ser plenamente orientados e atendidos pela espiritualidade. Vamos rogar também, irmãos, pelo nosso planeta, que Jesus, governador espiritual, possa de alguma forma trazer a consciência da humanidade, dos governantes, a importância da conservação dos meios naturais de que tanto dependemos, das plantas, animais, das nossas águas, dos rios, dos mares, tão necessária a nossa sobrevivência. E despertando também a consciência desses dirigentes da importância de seus cargos para o bem, o benefício dos povos e da humanidade. E assim, queridos irmãos, vamos rogar ao Pai, ao Mestre Jesus, que nos abençoe, que nos dê uma semana de muita paz, de muita luz, de saúde, e que possamos, dentro de nós mesmos, buscar os recursos para retirarmos de nosso caminho todas as pedras, todas as dificuldades que encontrarmos. E assim possamos crescer a cada dia, evoluir
em direção ao Pai. É o Mestre Jesus naquilo que Ele nos propôs. Sede perfeitos. Que Ele nos guarde, nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Agradecemos muito, Antônio Carlos, por sua apresentação, sempre contribuindo para que nós possamos relembrar os ensinamentos de Jesus, que realmente são muito necessários para o nosso dia a dia. Que Jesus possa nos auxiliar para que estas lições possam ser muito aproveitadas por todos nós. E assim encerramos o nosso trabalho, agradecendo a Irmã Lina, aos benfeitores e a todos os amigos que participaram conosco. Graças a Deus.